Sem o Espírito não somos nada, né? Queridos, deixa eu reforçar aqui a gratidão por cada um de vocês que vem, acompanham, né? Fazem esse trabalho aí de convidar as pessoas, enviar o link, né? Agora estão aí distribuindo as mensagens diárias da Sala 57 durante esse período aí que nós estamos, né, de férias, né? Mas segunda-feira retomamos aí com força total, com as energias renovadas e sempre é gostoso, né? Participar, chegar em algum lugar. Agora mesmo durante as férias, eu estive pregando ali para os irmãos em Mineiros e sempre eu vejo alguns irmãos que chegam, pastor, olha, a gente acompanha sempre você aqui através da sala 57, né? Isso é muito gostoso. Eu cheguei agora também lá em Rio Verde, lá nos irmãos da igreja do bairro Santo Agostinho, onde tive a alegria de ser pastor. Um abraço para eles aí. E eles disseram: Ah, pastor, a gente não deixa de te acompanhar aqui na sala 57. Então, um grande abraço para vocês. Meu amigo, irmão Divino, né? Que está lá no Pará, mas a irmã Hermínia, e eles sempre estão acompanhando aí. Olha, Deus abençoe ricamente a vida de vocês atravessando o Brasil, aí chegamos lá no Rio Grande do Norte, meu amigo Leandro ali, com o pessoal da Ação Integrar. Deus continue cuidando de vocês aí, né? Cada um dos nossos irmãos aí é maravilhoso. Os irmãos aqui do distrito de Pires do Rio, ai que eu não falo do meu povo aqui, depois eu apanho, né? Aí depois eu vou, aí Marilena, aí depois eu chego lá na igreja, os irmãos me deixam sem lanche lá. Aí fala, pastor, você ficou mandando abraço para todo mundo, não mandou para nós, né? Mas aqui, olha. Amados, eu sempre faço uma associação, e não é a primeira vez que eu vou fazer essa associação aqui. E aqueles que já ouviram algumas das mensagens que eu tenho pregado aqui na Sala 57, nas igrejas onde eu sou convidado, tenho o prazer de estar, né, nas igrejas aqui do nosso distrito. Eu faço uma associação dessa terra que nós aqui estamos com o Egito. Aí, pastor, de onde você tira isso, né? Lembre-se que originalmente o plano de Deus era que o povo dele habitasse em Canaã. Esse era o plano do Senhor. No entanto, a palavra diz, né, que eles foram para a terra do Egito. É lógico que mesmo ali no Egito, Deus providenciou o cuidado, Deus providenciou a proteção, Deus esteve guardando o seu povo. No entanto, o Egito para eles representou um momento de escravidão, de aprisionamento, né? Eles ali, nós temos relatos na Bíblia ali das mães que tinham seus filhos, né, que eram separados delas, né, antes mesmo ali logo após o nascimento, elas não tinham prazer, eles foram colocados como escravos, e esta é a condição que nós estamos vivendo hoje aqui neste mundo, né? Um mundo que nos escraviza, um mundo que nos maltrata, um mundo que vez ou outra nós estamos levando alguma chicotada, né? Porque ali, enquanto estavam como escravos no Egito, vez ou outra eles apanhavam, né? Porque ali Faraó dominava, o Egito dominava sobre eles, né? E a palavra de Deus diz para nós que esse mundo ele jaz do maligno. Quando Jesus ele vai ali o tentador vem até ele mesmo diz, olha, aí vem o príncipe deste mundo, né? E a palavra diz agora que quando Jesus foi, ele fez uma promessa para nós: olha, eu estou indo para preparar um lugar para vocês, né? Essa terra, cremos que será restaurada, nós habitaremos aqui depois desse processo de restauração. Mas diante disso, né, diante desse contexto aqui, eu quero trazer você comigo a palavra de Deus e nós vamos ao livro do Êxodo. O capítulo é o capítulo 10. Êxodo, deixa eu convidar você aí, aonde você está, a abrir a sua Bíblia comigo, né? Êxodo capítulo 10. Nós aqui vamos encontrar um dos momentos quando Moisés está indo até Faraó e está
falando com ele ali sobre a saída do povo da terra do Egito para ir à terra de Canaã, o lugar que havia sido prometido por Deus. Tá bem? Então, entenda nesse contexto aqui, tá? De que nós estamos neste mundo e este mundo para nós representa o nosso Egito, né? O nosso lugar de escravidão, o nosso lugar de sofrimento. E Deus, agora, quando Jesus faz a promessa, Deus em Cristo Jesus quer nos tirar deste mundo e nos levar para viver com Ele ali na Canaã celestial. Tá bem? Acharam aí a tua Bíblia? Capítulo 10 de Êxodo. E nós vamos ler aqui a partir do verso 8. Êxodo, capítulo 10, a partir do verso 8. A palavra diz assim: Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei. E este lhes disse: Vocês podem ir adorar o seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés então respondeu: Nós iremos todos, as nossas crianças, os nossos velhos, nós levaremos os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e cabras, o nosso gado, pois nós temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei disse: Pois que o Senhor vá com vocês, mas não vos deixarei de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres, os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não. Somente os homens podem ir adorar ao Senhor, se é isso que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. Então, num primeiro momento, você conhece a história, a praga vinha sobre o Egito, né? E Faraó agora convidava Moisés e Arão para que viesse diante dele. Ele dizia ao povo, então, olha, dizia, ele via a praga e dizia: tá bom, eu vou liberar vocês, né? Só peço para que essa praga, esse castigo, ele cesse. Quando a praga cessava, a palavra diz que o coração de Faraó voltava a se endurecer. E então agora ele dizia: Olha, mudei de ideia, vocês não vão. E aí Deus vai enviando até que chegam ali as 10 pragas sobre o Egito. O que eu quero notar com vocês é que Faraó ele faz propostas para que eles pudessem deixar ali a terra do Egito, né, durante esse período aqui. E hoje, partindo desse princípio aqui, entendendo, como eu disse no início, né, Satanás como governante deste mundo, como dominador, aquele que está dominando este mundo, ele agora faz as propostas para que nós também percamos de vista o desejo ou a vontade de entrar na Canaã ou sair do Egito que nós estamos deste mundo. E muitos têm sido levados, né? Muitos têm sido levados aí pelas propostas dele. E alguns aceitam as condições que ele impõe. Olha aqui uma das condições. Vamos agora olhar, né? Nós estamos aqui no capítulo 8. Vamos ao verso de número 25 do capítulo 8. Agora, ali, mais uma vez, eles saíram da presença de Faraó, a praga veio sobre eles aqui, e agora Faraó, ele convida novamente Moisés e Arão, né? Logo depois da praga das moscas que caíram sobre a terra do Egito, e ele diz no verso 25: Então o rei chamou Moisés e Arão, lembra que nós lemos antes aqui que ele havia expulsado eles da presença, veio a praga, mais uma vez ele chama eles ali na sua presença, e agora diz para eles assim: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus. Porém, façam isso mesmo na terra do Egito. Então, a proposta de Faraó era a seguinte: vocês agora, de certa forma, até continue aí, ou faça essa adoração ao Deus de vocês, mas continue aqui no Egito. Nós temos vivido uma época onde nós temos
podemos assim dizer, um grupo de pessoas que esse grupo, eles são chamados de desigrejados. Então, assim, olha, você não precisa ir à igreja. A palavra de Deus diz para nós o seguinte, olha, não deixem de congregar, como é costume de alguns, ainda mais quando se aproximarem o tempo de fim, do tempo do fim. Então, o plano de Deus é que nós estejamos congregando, estejamos buscando a direção dele na casa que ele estabeleceu para isso. Mas agora vem o faraó, vem o príncipe aqui, o governante desse mundo, e diz assim: não, você não precisa de ir adorar a Deus lá na casa dele. Você não precisa desse negócio de se reunir, de estar com seus irmãos. Para que isso? Você pode aí aonde você está, sozinho na sua casa, você vai aí buscar a Deus, você vai buscar do seu jeito, da sua maneira. Não tem esse negócio, porque lá na igreja muitas vezes você vai até encontrar alguns problemas, você vai até encontrar algumas dificuldades. Então não precisa disso. E muitos estão caindo nessa cilada, nessa proposta do inimigo. Como pastor, algumas pessoas, às vezes eu visito e ela diz assim: não, pastor, eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar adorando a Deus, mas eu vou ficar aqui na minha casa. Eu não preciso desse negócio de ir até a igreja, eu não preciso desse negócio de congregar, eu não preciso de ir e estar com os meus irmãos, eu não preciso disso. Eu posso adorar a Deus aqui na minha casa. Amados, é lógico que Deus não se limita a um prédio, Deus não se limita a um templo. Eu não estou falando aqui com aquelas pessoas que, às vezes, por algum problema de saúde, às vezes, alguma limitação, alguma dificuldade, às vezes, pelo lugar onde mora, elas não podem ir até a casa de Deus. Mas o que eu quero que nós entendamos aqui, primeiramente, esta manhã, é que Deus nos convida a ir até a casa dele. Esse é um convite de Deus, é uma proposta dele. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 122, o verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista diz, Senhor, olha, eu quero passar um dia na tua presença, um dia nos teus átrios, um dia na tua casa, valem mais do que 1000. E muitos de nós estamos perdendo a alegria de estar na casa de Deus, e estarmos na presença de Deus, no lugar que foi separado por ele para a sua adoração. Então, aqui não é só uma questão de não ir até a igreja, não estou falando apenas nesse aspecto, mas o que que o inimigo, o que que está por trás dessa ideia? A ideia é o seguinte, olha, você pode adorar a Deus, mas você pode adorar a Deus do seu jeito, da sua maneira. Você não precisa de seguir os critérios estabelecidos por Deus. Então, adore a Deus, mas faça do seu jeito, faça da sua maneira. Deus estabeleceu um dia para a adoração, mas agora vê o ser humano, não precisa desse negócio de adorar a Deus no dia que ele estabeleceu. Você vai fazer isso no dia que você quiser. Não precisa você agora seguir a vontade, o plano de Deus. Não precisa desse negócio de você se reunir, de estar com os irmãos. Outra ideia que está por trás disso é o seguinte: olha, você pode adorar a Deus, mas você pode adorar a Deus e você pode continuar aproveitando os prazeres deste mundo. Tá tudo normal. Então você pode estar lá na igreja no sábado pela manhã, como eu já até falei, brinquei isso aqui, um dia eu vi uma chargezinha, né? Você está lá no sábado de manhã dizendo para Deus assim, eu entrego ao Senhor tudo que eu tenho, o meu coração é teu, né? Ou cantando lá, dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer. E à noite você está lá no meio da balada, da festa e cantando lá, eu vou fazer um leilão para ver quem vai dar mais pelo meu coração.
Então, a ideia aqui por trás do inimigo não era só o fato deles se dirigirem aonde Deus estava mandando que eles fossem, mas a ideia seria o seguinte: olha, vocês não vão adorar da maneira que Deus quer, você vai fazer do seu jeito. Você pode adorar a Deus, mas você pode continuar no Egito, você pode continuar com as suas práticas erradas, vivendo a sua vida da sua maneira, do jeito que você quiser. Você pode dizer que é um cristão, ter o seu nome no registro da igreja, mas que você seja alguém que as suas práticas mostrem algo completamente diferente. Adore a Deus, mas adore à sua maneira, do jeito que você quiser. Adore a Deus, mas adore no local que você quiser, não no local que ele estabeleceu. Adore a Deus, mas continue usufruindo dos prazeres que este mundo oferece. Amados, não dá. Não dá para termos um coração dividido, uma adoração dividida. Como diz a canção do Arautos do Rei, né? Se ele não for o primeiro em seu coração, o que que a canção diz? Então ele já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Se não for para fazer a vontade de Deus da maneira que Ele quer, seguir os planos, as orientações, a vontade de Deus, então nós estamos perdendo tempo. Porque o plano de Deus para aquele povo e o plano de Deus para mim e para você é que nós façamos do jeito dele, no momento dele, de acordo com a vontade dele. Deus quer nos tirar desse Egito, desse cativeiro que nós estamos. Deus quer nos afastar dos prazeres, da vontade deste mundo, para que nós estejamos completamente rendidos à vontade dele. Deus precisa de cristãos autênticos. Olha o que Jesus diz para nós, queridos. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz deste mundo. E isso tem faltado nos nossos dias. Cristãos verdadeiros, cristãos autênticos, que estejam fazendo a vontade de Deus, seguindo a Deus da maneira que Deus pede, no local que Deus pede, no dia que Deus pede. A adoração da maneira que o Senhor estabeleceu para que nós o adoremos. Não é a maneira do pastor, não é a maneira do ancião, não é a maneira do moderador, não, é a maneira de Deus. É o plano e a vontade dele. Quando o faraó disse agora para Moisés e Arão, olha, que o povo adore a Deus, mas adore aqui mesmo no Egito. Faça os sacrifícios de vocês, mas façam aqui mesmo. Continuem aqui na terra do Egito. Continuem desfrutando daquilo que o Egito pode oferecer para vocês. Para que que vocês vão sair? Para que que vocês vão enfrentar dificuldade? Para que que vocês vão enfrentar problemas? Porque muitas vezes nós o enfrentamos por seguir a Jesus, por fazer a vontade de Deus. Para que que você vai fazer isso? Sair da tua casa? Tá mais confortável ali? Fica quietinho aí. Mas a resposta de Moisés e de Arão deve ser a nossa resposta. Olha o que eles disseram no verso 26 do capítulo 8 de Êxodo. Moisés respondeu: Isso não daria certo. Não vai dar certo. E ele continua: Pois os animais que nós oferecemos em sacrifício ao nosso Deus, eles são sagrados para o egípcio. Não mistura, é água e óleo. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedrada. Ele diz assim: não dá certo. Nós temos que fazer uma separação. Como não há comunhão entre luz e trevas. Então não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, é da maneira que Deus estabeleceu, porque a maneira que Deus pede de nós, o que Deus pede de nós, para vocês que vivem aqui neste mundo, que acham este mundo agradável, para vocês isso vai ser estranho. Imagina.
levantar de madrugada para a maioria de nós aqui, né? Pouco antes das 5 horas da manhã, mas eu sei que há irmãos aqui que acompanham por conta da região que moram, acordam às 4, há alguns, né? Quem está aqui, mesmo próximo de nós aqui no Mato Grosso, que participa da sala 57 ali às 4, outros em algumas regiões acordam às 3, outros às vezes 2. E que loucura é essa? Você vai acordar essa hora para ir, em vez de tanta coisa para fazer, tanta atividade, tanta coisa que você pode. Mas agora você vai acordar para buscar a presença de Deus, para buscar o direcionamento de Deus. Mas, queridos, é isso que Deus nos pede. Dedicarmos a primeira parte do nosso dia a ir à presença dEle, pedir a direção dEle. Então agora Moisés disse: não, 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 não. A proposta sua não dá, não combina. Não é isso que Deus pede de nós. Então, guarde no teu coração, amados. Diga não às propostas deste mundo. Diga não à proposta de fazer as coisas de Deus de acordo com aquilo que o ser humano pensa ou de acordo com aquilo que nos agrada. Não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, de acordo com a vontade dele. Mas agora, você acha que Faraó desistiu, né? O inimigo, queridos, ele não desiste. Ele lança uma proposta, ele não nos pega naquela proposta, ele tenta uma outra. Ele tenta uma outra artimanha, uma outra maneira para nos seduzir, para nos enganar. E olha o que Faraó diz agora no capítulo 8, só que agora o verso 28. Capítulo 8, agora o verso 28. Então o rei disse: se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto, oferecer sacrifícios ao Senhor também. E orem também por mim. Né? Ele até agora se, se coloca ali de certa maneira. Ele diz: tá bom, é, vai viver a religião de vocês. Mas assim, olha, vivam uma religião, né? Eu creio que a maioria aqui vai entender essa expressão, né? Mas vivam a religião, mas assim, olha, uma religião meia boca. Viva um cristianismo, mas um cristianismo mais ou menos. Não afunda tanto nesse negócio aí de querer adorar a Deus, de querer fazer a vontade de Deus. Mas assim, ó, sai do Egito, mas sai bem pertinho aqui. Fica perto aqui, né? Em outras palavras, de forma que eu consiga ainda vigiar vocês, de forma que eu ainda consiga controlar vocês. E esta é uma das propostas que o inimigo tem levantado e tem levado muitos. Porque muitos de nós, queridos, estamos nos conformando com um cristianismo ou com uma religiosidade, mas uma religiosidade rasa, vazia. Olha, vivam uma vida, tudo bem orar, mas assim, olha, mais ou menos. Aquela oração que alguns de nós até nos assustamos, né? Quando a gente vai ali e fala, Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Né? Ora para almoçar, mas assim, não fica lá gastando seu tempo, não. Vai que a comida até esfria, né? Ó, faz uma oração aí, mas uma oraçãozinha mais ou menos. Viva uma vida cristã, mas esse negócio, eu já ouvi essa expressão e talvez você já ouviu. Olha, esse negócio de ficar estudando Bíblia, estudando lição da escola sabatina, eu já ouvi gente dizer assim: "Ah, quem estuda a Bíblia demais vai acabar ficando doido." Talvez você já deve ter ouvido essa expressão, né, Maísa? As pessoas, alguns usam isso conosco, né? Não, esse negócio, você fica lá, olha, mas assim, isso aí vai acabar ficando, você vai acabar ficando doido com isso aí, né? Ou seja, qual que é a ideia por trás disso aqui? Olha, então assim, olha, é uma religião, é uma religiosidade, né? Mas é uma religiosidade rasa. Em outras palavras, uma vida cristã medíocre. Medíocre. Esses dias eu estava olhando um livro, né? E esse livro dizia assim, como viver acima da mediocridade, né? Então, amados, a grande questão é que nem o mundo aceita essa ideia.
de viver uma vida assim, mais ou menos. Nenhuma empresa quer ter um funcionário. E como que é o funcionário? Ah, ele é um funcionário aí, mais ou menos, né? E a palavra diz que no final dos dias, essa seria a razão, né? A maneira que a maioria dos cristãos estariam, porque a palavra diz que seria morno, né? Nem tá quente e nem tá frio, né? Alguns relacionamentos, né? Alguns casamentos que são assim. Olha, como que é o teu? Ah, vai, né? Casamento tá indo, vai. Amados, nós não queremos um casamento dessa maneira. Nós não queremos para aqueles que têm. Eu estou falando para alguns aqui, que talvez você tenha a sua empresa aí. Você não quer um funcionário dessa maneira. Ninguém. Você não quer um relacionamento dessa maneira. Agora, com Deus, muitas vezes nós estabelecemos esse tipo de relacionamento, esse tipo de compromisso. Não, eu vou me relacionar com Deus, mas assim, a hora que der, né? Se eu tiver tempo. Se não for me atrapalhar em mais nada, o dia que sobrar tempo, tudo bem, aí eu gasto um tempo com Deus. Ah, se eu acordar ali no sábado de manhã e não tiver muito cansado, aí eu vou para a igreja, eu vou para a casa de Deus. Mas a semana foi tão difícil, foi tão corrida, eu vou ficar quieto aqui mesmo, né? Então, ou seja, é uma religião que não envolve compromisso, e infelizmente é o que a maioria das pessoas hoje estão procurando. Estão procurando. Quando nós tratamos, né, dessa entrega a Deus, um dos problemas que nós enfrentamos hoje na igreja é uma crise de liderança. Porque nós temos a maioria dos membros, eu falo com tristeza no meu coração, mas a maioria dos membros não querem se envolver. Não, olha, eu até estou disposto a ir para a igreja, mas esse negócio aí de ajudar, de participar, ajudar num ministério, num departamento, aí não, aí já é demais. Então, assim, é coisa demais. Então, o que Faraó disse assim, não, vocês até vão, mas assim, não vai longe, não. Vai que eu tenho que envolver lá, ajudar tô aqui com a camisa da Missão Caleb, ajudar no Ministério Jovem, aí agora tem esse negócio de Missão Caleb, e aí à noite tem que ir lá para fazer evangelismo, fazer visita. Não, assim, aí já é demais. Meu cristianismo, assim, mas só envolve a minha vida. Eu não estou disposto a partilhar com outros. Eu não quero gastar meu tempo com essas coisas. Esse cristianismo, deixa eu dizer para você, Kiara, não vai nos levar para a vida eterna, mano. Eu digo isso com tristeza no meu coração. Mas essa religiosidade medíocre, esse cristianismo que não envolve compromisso, que não envolve dedicação, essa vida cristã, onde nós não dedicamos tempo para oração, para o estudo da palavra, para estar em comunhão, para nos envolver na causa de Deus. Amados, isso não vai nos levar para Canaã celestial. E o inimigo, ele não tem problema se você até vai à igreja, se você até é, ora, se você até lê a Bíblia, desde que você não faça isso com intensidade. Desde que você não busque isso com mais profundidade. Então, amados, nós precisamos ir longe em oração. Nós precisamos ir longe na nossa busca por tornarmos cada dia pessoas mais santas, mais parecidas com Deus. Nós precisamos ir longe no nosso envolvimento com a causa de Deus. Nós precisamos ir longe naquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. Qual foi a resposta de, de Moisés ali para ele, né? Nós estamos aqui no capítulo 8, né? Moisés responde agora no verso 29.
Moisés respondeu: Logo que eu sair daqui, vou orar a Deus para que esses enxames de mosca eles deixem o Senhor e seus funcionários, mas o Senhor não deve nos enganar outra vez. Então Moisés saiu e orou a Deus, o Senhor, e Deus tirou. Mas o verso 32 diz: Mas ainda dessa vez o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Olha, como eu disse para você, queridos, não vai. Essa vida cristã rasa, essa vida cristã medíocre, ela não vai. Aí vem mais pragas, vem a praga ali, a morte dos animais, vem a praga dos tumores, vem a chuva de pedra, e agora Faraó novamente, ele vem agora a praga dos gafanhotos, ele chama e ele tem mais uma proposta. O inimigo de Deus está sempre fazendo propostas para nós, né? Porque tudo que ele quer é nos tirar da presença de Deus. Tudo que ele quer é nos tirar da Canaã celestial, do plano de salvação que Deus estabeleceu para a minha vida, que Deus estabeleceu para a tua vida. E olha agora qual é a proposta dele. Capítulo 10, o verso 7 do capítulo 10 diz assim: Êxodo, deixa eu andar com você, capítulo 10 e o verso 7. Então os funcionários do palácio disseram ao rei: Até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora. Adorem ao seu Deus. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Faraó agora, ele até estava disposto a ir, deixar o povo ir. Mas a proposta dele era que não levassem as crianças. Deixe os filhos de vocês. Falou, deixa só os homens, não só os homens, só os adultos, mas as crianças, deixa elas. Sabe, queridos, e muitos de nós estamos querendo ir para Canaã, mas deixando para trás os nossos filhos. Deixando para trás os nossos filhos. E Satanás, queridos, ele quer tomar os nossos filhos de nós. Como que ele faz isso? Através dos jogos de videogame, através da internet, através do ensino nas escolas, através das novelas, dos enredos. Porque para ele, então, tudo bem, então você vai, mas os seus filhos, não. Amados, nós precisamos preocupar com isso. O diabo quer tomar das nossas mãos os nossos filhos. Ele quer fazer com que, tudo bem, você está indo para o céu, mas deixe os seus filhos. Eu gosto de um texto da palavra de Deus, onde Paulo diz o seguinte: que aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, nega a fé e é pior do que o descrente. A nossa primeira responsabilidade, aqui eu estou falando para alguns pais, mães, avós, tios, tias, a nossa primeira responsabilidade deve ser com as nossas crianças. As nossas crianças, queridos, elas não podem ficar neste mundo. Deus quer que nós alcancemos o céu, mas Deus quer que nós levemos também os nossos filhos. Os nossos filhos são a nossa maior responsabilidade diante de Deus. E quantas vezes nós negligenciamos isso, né? Muitos pais, por exemplo, eles vão lá, compram a lição da escola sabatina para si, mas não para os filhos. Muitos pais, às vezes, acham, é muito caro, né? Pagar lá a mensalidade para colocar, para uniforme, para colocar os filhos lá no clube de desbravadores, no clube de aventureiros. Esse negócio é caro demais. Muitos pais, às vezes, quando tem alguma programação da igreja, nós estamos chegando próximo aí,
um acampamento de verão, um retiro espiritual. E muitos pais, não, pagar para levar os filhos é caro demais. Amados, eu fico triste porque às vezes eu vejo pais que vão para a igreja e aí a salinha está lá funcionando, mas ele não trouxe os filhos. Ah, não, mas porque eu vou trazer meu filho, e aí vai dar trabalho, né? E vai ser custoso, e aí deixa o filho. Amados, em nome de Jesus. Nós precisamos da graça de Deus para salvar os nossos filhos. Os nossos filhos, nós precisamos devolvê-los ao Senhor. Os filhos, na verdade, eles não são nossos. Olha o que diz o Salmo 127, o verso 3. Herança do Senhor são os filhos. Os filhos só estão sobre a nossa responsabilidade, mas eles não são nossos. Eles são do eterno. Por isso, nós precisamos colocar os nossos filhos continuamente na presença de Deus, em oração, incentivar os nossos filhos nas atividades da igreja. Eu já visitei alguns pais, isso me corta o coração. Já visitei alguns pais que às vezes o filho está lá meio rebelde e está custoso, né? E aí a criança gosta do aventureiro, gosta do desbravador, ou gosta de participar lá da salinha infantil. E aí o pai, a mãe, às vezes, ali, ó, vou castigar você, e aí tira a criança do programa da igreja. Ô, queridos, podemos castigar, mas não faça isso. Não caia nessa artimanha de Satanás, não caia nesse engano do diabo. Tirar o seu filho, a sua filha da presença de Deus. Muitos pais, às vezes, não, porque meu filho é pequenino demais, ele não vai entender. Não sei se eu já partilhei essa experiência aqui com vocês, mas Deus ensina grandes lições para nós. Eu estava no IAN, né? Ali eu me formei em teologia. O ano era 2011. 2011. Nós tivemos lá, eles têm um evento, quem é da região ali conhece, é a Campal IAN, né? É um sábado, eles fazem um evento campal ali no campus. Eu não sei se ainda saí de lá em 2012, não tive o privilégio de voltar mais lá ao colégio, né? Não sei se ainda tem essa campal lá, mas era algo tradicional. A cada ano eles tinham esse evento lá, né? Não sei se ainda continua. E na Campal desse ano, de 2011, haviam vários espaços assim que foram montados, né? E ali nós tínhamos alguns grandes oradores, momento musical, e eu me lembro que nesse ano específico estava ali o Daniel Littke, né? Um cantor da nossa igreja, e um dos convidados era o pastor Rodrigo Silva, e eu creio que conhecido de muitos aqui, né? Inclusive o autor da meditação desse ano aí, né? A nossa meditação, ele é o autor da meditação. Tá procurando a minha, mas tá longe aqui. E eu levei tá aqui, olha, a irmã Eunice está com a Descobertas da Fé, não é isso, minha irmã? O título aí da meditação desse ano. E o pastor Rodrigo Silva era o orador ali. Eu levei o meu filho, né? É, 2011, ele nasceu em 2006, então ele estava ali com seus 5 anos de idade, né? E nós fomos lá na quadra, e aí foi montado ali o palco, né? No ginásio, e aí eu estava com o Nicolas, né? Que hoje completou 19 anos, o camarada, né? E eu na hora que eu fui para lá, levei eu tinha ele, o outro, eles são 2 anos de diferença, o mais novo, agora completa 17 anos, e eu ali com o Nicolas, 5 anos, o Isaac com 3, ali naquela quadra, estava bastante quente ali, né? Um calor, e acaba que esse ambiente é um pouco mais barulhento, né? Porque qualquer barulho ali, acho que por conta da estrutura metálica, ressoa muito mais. E o meu filho estava ali inquieto, impaciente, e eu ali olhando para ele, a gente havia entregado
A minha esposa levou um caderno, alguma coisa ali, uns desenhos ali, e ele rabiscando, e eu, sinceramente, eu estava pensando assim, olha, eu vou embora para casa, eu não estou aproveitando nada, esses meninos não estão aproveitando nada, porque eu não conseguia, às vezes, concentrar totalmente naquilo que o pregador estava falando, porque o menino às vezes, ficava inquieto ali, e aquela... Mas eu permaneci, mas eu saí dali e confesso aqui para vocês, no meu coração eu tinha, sabe assim, quando você acha que é uma perda de tempo, no meu coração, para mim que tinha sido uma perda de tempo passar aquele momento ali com aqueles meninos ali, eu falei, rapaz, esse menino não está aprendendo nada e no meio dessa barulheira aqui. E eu creio que às vezes você também, talvez eu estou falando para alguns pais que têm criança pequena e sabe bem do que eu estou dizendo, às vezes a gente até se sente incomodado, porque parece que alguns irmãos até olham meio torto assim, né? Às vezes acha que a culpa é do pai, às vezes que a criança chora, esse negócio assim, nem todos têm a compreensão, alguns esquecem, né, que um dia foram crianças também, né, e esquece que Jesus mandou deixar ir até ele as crianças, mas vamos lá, não é o foco aqui, mas quando eu cheguei em casa, o meu filho disse assim, pai, ovelha é um animal medroso, né? E eu falei, sim, onde você aprendeu isso, né? Perguntei para ele, né? E ele disse assim, olha, é porque o pastor Rodrigo Silva estava pregando e ele estava usando o Salmo 23, né? Ele disse assim, olha, é porque o pastor falou que as ovelhas deveriam ser conduzidas às águas tranquilas. Porque se fosse a água tivesse barulho, as ovelhas ficavam com medo e aí não bebia água. E aí aquilo, sabe, naquela hora quando o Espírito Santo faz aquele estalo assim na tua mente, eu precisava daquela lição naquele dia, né? Na minha concepção, eu estava achando que era uma perda de tempo levaram meu filho ali para a igreja, para aquele barulho ali, para aquele movimento todo. Eu estava achando que era uma perda de tempo, que ele não estava aproveitando nada, né? Mas, queridos, quando eu cheguei em casa, Deus me deu uma lição e me mostrou que, apesar da minha visão humana de que meu filho não estava aproveitando aquilo ali, Deus estava também falando ao coração dele. Então, amados, em nome de Jesus, perca isso, se talvez passa pela tua mente ou passa pelo teu coração. Lembre-se que nós, como igreja, precisamos preocupar com as nossas crianças, precisamos preocupar com os nossos filhos. Precisamos preocupar, e eu creio que assim a gente precisa ajudar mais as professoras do lado do departamento infantil. Se tem algum aqui, olha, parabéns para vocês. Vocês fazem um trabalho extraordinário. Eu falo sempre, não tenho medo disso. Queridos, as histórias da Bíblia que eu tenho na minha mente de cor, a maior parte dos versos bíblicos que eu tenho guardado, sei falar de cor, eu não aprendi na faculdade de teologia, não. Eu aprendi quando eu era criança, indo para a salinha, e a professora incentivava, nós aprendemos ali os 13 versos para falar na igreja no 13º sábado. Muitos aqui passaram por isso, né? Ou outros, quem sabe, passam. Mas, queridos, eu fico preocupado porque parece que hoje nós estamos sem paciência com as crianças. E muitas vezes na igreja nós sucumbimos o momento que é deles. Ou muitos adultos, eu estou falando isso porque eu já vi. Muitos adultos, às vezes, quando o programa é para as crianças, ou feito por elas, ou voltado para elas, muitos adultos levantam e saem da igreja, vão embora. Esses dias atrás nós fizemos uma reunião e eles estavam marcando uma programação com os aventureiros da igreja e os líderes ali, a gente conversando, eles disseram, pastor, a gente não pode marcar no dia do culto, porque se for e o pessoal vê que o programa eles vão embora.
Ou muitos irmãos nem vêm à igreja. Olha, queridos, para nós deveríamos ser um momento prazeroso. Imagina chegar na igreja e o sermão feito pelas crianças, elas recolhendo os dízimos e as ofertas, elas cuidando do momento da adoração ali, do cântico, né? Mas muitos se incomodam, se preocupam, vamos assim dizer, ficam achando que não há proveito algum naquilo ali. Mas quando nós olhamos e nós começamos lendo esse texto, Moisés disse para ele o seguinte: nós iremos todos e também levaremos as nossas crianças. Amados, em nome de Jesus, que eu e você que estamos aqui ouvindo essa mensagem, refletindo sobre isso, como o Rogério ali na sua oração, Senhor, que talvez uma frase, quem sabe talvez eu estou falando para uma pessoa só que esta manhã entrou aqui e talvez você não tenha apoiado o seu filho ou a sua filha, ou quem sabe talvez eu estou falando para alguém que se sente incomodado com as crianças na igreja. Queridos, em nome de Jesus, vençamos isso. Lembremos que nós queremos ir para o céu, Deus quer nos salvar, mas Ele também quer salvar os nossos filhos, Deus quer salvar as nossas crianças. Moisés disse: Nós iremos todos, nós levaremos as crianças, nós levaremos os jovens, nós levaremos os velhos, ninguém vai ser deixado para trás. A igreja precisa se preocupar com todos. Mas essa manhã, de maneira muito especial, o Espírito está falando ao meu coração para nós reforçarmos que precisamos cuidar das nossas crianças. Abençoadas sejam aí as professoras do Ministério Infantil que estão aqui conosco. Que Deus continue dando forças para vocês. Mas você que é pai, que é mãe, que é vó, que é tio, que é tia, ajude essas meninas. Como elas, às vezes eu vou lá como pastor, eu vou visitar as salinhas, choro o meu coração, porque vai lá as professoras, preparam tudo, colocam aquela coisa mais linda, e aí o pai chega com a criança, já faltando 10 minutos para terminar o horário, porque o pai que a criança, e a hora que a criança entra, a professora já está na hora de levar ela de volta para dentro da igreja, porque o tempo terminou. Queridos, Moisés disse: iremos todos, inclusive com as nossas crianças. Nós vamos sair da terra do Egito em nome de Jesus. Nós vamos sair desse mundo, mas pela graça de Deus, nós vamos levar os nossos filhos, nós vamos levar os nossos netos, para aqueles que já o são. Talvez eu estou falando para alguém que já tem os bisnetos. Nós vamos levar todos. E a última proposta de Faraó. Porque Moisés diz: ninguém vai ser deixado para trás. Olha o que ele diz, capítulo 10, o verso 24. Capítulo 10, o verso 24 de Êxodo. Tá bem? Para você que está chegando aí. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Aí o rei mandou chamar Moisés e lhe disse: vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor. Leve também as mulheres e os filhos. Tá bem, vamos levar. Leve as ovelhas, mas, perdão, desculpem, tá? Mas as ovelhas, as cabras e o gado ficarão aqui. Em outras palavras, o que que ele estava dizendo? Os bens de vocês, as posses de vocês, vocês vão deixar aqui no Egito. Muitos entregaram a vida parcialmente a Deus. Porque eu não sei se você sabe disso. Mas a parte mais difícil de entregar para Deus são os nossos bens. Quando eu estou falando bens aqui, eu estou falando de propriedade. Lembra a história do jovem rico? Quando ele chega a Jesus, ele diz: Senhor, o que que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus agora diz para ele, né? Ele guarda os mandamentos. Ele diz: Senhor, eu tenho guardado todos, né? Em outras palavras, ele está dizendo: eu honro meu pai, honro a minha mãe, eu não me prostro diante de imagem, eu não mato, eu não adultero, eu não dou falso testemunho. E aí Jesus diz assim: olha, e a palavra diz que Jesus amou aquele jovem, mas ele tinha um problema, ele tinha muitas posses. E aí já a Bíblia diz que Jesus diz para ele: tudo bem, então vá, vende os seus bens, dá aos pobres
e você vai ter um tesouro no céu. E a palavra diz que o jovem se afastou, porque ele não estava disposto a abrir mão, a abrir os seus bens, entregar os seus bens. E hoje, queridos, não é diferente. Nós temos um dado triste para a igreja, mas nós temos, vou usar um dado aqui da minha região, né? Mas nós temos menos de 20% dos membros da igreja. Nós não chegamos a 20%. Isso é triste. Alguns, algumas igrejas talvez nós alcançamos um pouco mais. Eu vou chegar aqui talvez a um quarto, né? A cerca de 25%, né? Mas um quarto da igreja realmente é fiel a Deus, no que diz respeito à fidelidade financeira. Em cada quatro membros, na nossa média que nós temos aqui, um apenas é fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. Os outros três vivem uma vida de infidelidade. Esse é um dado triste. Talvez na tua região aí é diferente, espera em Deus que talvez na tua igreja seja diferente, mas infelizmente, por onde tenho passado, essa é uma luta que nós temos. Pastor, mas o que que isso tem a ver? Lembra que, olha a proposta de Faraó, e eu volto aqui lá no início, nós estamos aqui fazendo essa, podemos dizer assim, uma analogia, né? Usando o Faraó como governante ali do Egito, como aquele que governa esse mundo, e qual foi a proposta? Vocês até adorem a Deus, mas não entregue a Deus os seus bens. Não entregue a Deus aquilo que você tem. A palavra diz para nós, por exemplo, lá em Provérbios capítulo 3, né? Honre ao Senhor com as primícias dos teus bens. Jesus disse: aonde está o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Se nós ainda não temos desprendimento para levar os nossos recursos, o nosso dinheiro, os bens, os tesouros dessa terra que o Senhor nos concede a Ele, à casa dele, amados, é porque o nosso coração ainda não foi totalmente entregue para Deus. E eu me lembro agora da mulher de Ló, e um dos comentários diz que ela olhou para trás porque ela se lembrou daquilo que ela estava deixando. Quem sabe dos bens, não sei o que ela tinha lá, né? Mas quem sabe ela estava deixando, ó, vamos usar nos nossos dias. Mas a geladeira novinha que eu comprei, né? O carro novinho que eu acabei de comprar, ainda estou pagando as parcelas. E agora, para ir lá na igreja ou para fazer o trabalho missionário, vai sujar o meu carro. Ah, não, aí sujar o carro, não. Ou eu acabei, eu lavei o carro. E agora choveu, e se eu for, muitos às vezes até oram a Deus, Senhor, me ajuda a ter um carro, né? Porque para que eu não perca nenhum culto, porque às vezes o dia está chovendo, eu quero ir para a igreja, mas aí agora ele consegue, né? E aí, mas eu acabei de lavar o carro e está chovendo, eu não quero sujar. Ou às vezes nós dizemos assim, olha, não, ô Senhor, me abençoa, porque eu quero ter, eu quero ajudar, eu quero ir para o trabalho missionário. Mas aí depois, mas eu vou gastar gasolina, a minha gasolina, eu vou gastar para fazer o trabalho missionário. Eu vou levar os irmãos. Mas aí, às vezes, não estou falando aqui, queridos, sobre a questão de não ter zelo pelas coisas, não é isso, tá? Mas entenda, em Cristo Jesus, o que eu estou dizendo para você. Mas às vezes o nosso zelo pelas coisas deste mundo nos tira daquilo que garante a nossa eternidade, ou aquilo que ajudaria outros a alcançarem a eternidade. Mas eu não posso ser ajuda, eu não posso levar, porque aí a pessoa pode entrar com os pés sujos e vai sujar o meu carro. E agora? Como que vai fazer? Mas eu entregar.
os meus bens a Deus, devolver o dízimo, mas já é tão pouco que eu ganho. Eu ainda vou devolver a Deus o meu dízimo, a minha oferta. Eu vou ser fiel a Deus nas posses. Amados, a palavra do Senhor diz para nós que quando não, primeiro a Bíblia diz: não ajunteis tesouro aqui nessa terra, porque aqui a traça e a ferrugem corrói, né? Eu creio que você está acompanhando aí. Nós temos agora um fato que alcançou o mundo aí, um incêndio de proporções aí enormes, né? Que está varrendo ali uma costa da Califórnia. E uma das coisas que nos assusta ali, não sei se você deve ter visto ali, amados, é uma região ali onde vários artistas, cantores ali, onde eles constroem as suas mansões, né? É uma região só de casas enormes, e o fogo está consumindo tudo, não quer saber de nada, né? E a palavra de Deus diz que no final dos tempos, quando essa terra for ser purificada, o fogo de Deus vai descer, vai queimar tudo. E nós estamos nos apegando aos bens deste mundo e deixando com que isso nos tire da presença de Deus. É esse apego às coisas materiais, esse apego ao dinheiro, à prata, isso que pode se corroer, isso que pode se perder. É isso que está nos tirando da presença de Deus, querido. Que nós não estamos conseguindo nos entregar completamente ao Senhor. Em nome de Jesus, eu faço um apelo. Quem sabe esta manhã eu estou falando para alguém que tem se apegado demais aos bens, não tem conseguido viver uma vida de fidelidade ao Senhor, porque tem medo do que vai lhe faltar. Amados, nós estamos voltando para casa. E a palavra diz que nós precisamos ajuntar tesouros não nessa terra. A palavra diz que nós devemos ajuntar tesouro onde? No céu. Isso mesmo, irmão Ulisses. No céu. Termino lembrando a você. 4 propostas feitas por Faraó e hoje feitas pelo inimigo para nos tirar do nosso caminho, para nos tirar de Canaã. A primeira delas é que nós permaneçamos no Egito. Mas o primeiro apelo que eu te faço essa manhã é que você não fique no Egito. Não fique aqui neste mundo. Não foi para esse mundo que Deus criou você, não foi para essa terra depois que o pecado entrou nela. Deus criou a mim e a você para viver numa terra sem dor, sem sofrimento, sem mancha, sem pecado, sem maldade, e é para lá que nós estamos indo. Que a minha vida e a sua vida seja pautada por buscarmos a direção do céu. Não fiquemos no Egito. O segundo apelo que eu te faço, queridos, é que você e eu procuremos uma vida cristã cada vez mais profunda, cada vez mais intensa. Não vivamos esse cristianismo, como eu disse aqui, meia boca, mais ou menos. Vivamos uma vida cristã autêntica, verdadeira. A terceira proposta, e a que chamo para você e a mim, para nós fugirmos dela, é que nós não deixemos os nossos filhos no Egito. Que eu e você estejamos procurando irmos para o céu, mas levarmos também aqueles que Deus colocou sob nossa responsabilidade. E por último, queridos, não deixemos os nossos bens neste mundo. Ou talvez eu vou modificar esse apelo, né? Não deixemos que os bens nos prendam a este mundo. Não há nada errado em você ter a sua casa boa, você ter o seu carro bom, você ter a sua moto. Não há nada errado nessas coisas. O problema é quando essas coisas nos afastam de Deus. Por isso a palavra diz que o problema não é o dinheiro.
mas a Bíblia diz o amor ao dinheiro. Você está acompanhando aqui esta manhã, você está ouvindo essa mensagem. Creio que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração. Qual dessas propostas o inimigo de Deus tem feito a você? Qual destas maneiras ele tem tentado te atrair? Você gostaria de dizer esta manhã, Senhor, eu estou indo para o céu. Eu quero entrar na Canaã celestial e eu não quero que nada nesse mundo, nada, 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 me atrapalhe. E eu não quero ir sozinho, Senhor. Eu quero ir com a minha família. Quantos gostariam de dizer isso? Amém. Já estou vendo aqui algumas mãos levantadas. Tá ali a Inalda. Tá vendo? Estou vendo aqui no chat do a Juvani tá ali, várias mãos sendo levantadas. Aqui também no chat do YouTube está ali a Mariá também dizendo, está ali também a Tânia. Louvado seja o Senhor, irmão Francisco, o Rogério, a Miriam está aqui conosco, a Ariagna, louvado seja Deus. Fica aí com a tua mão levantada, eu quero orar por você. Ó Senhor, sabemos que o teu adversário faz propostas o tempo todo para tentar nos tirar da tua presença, do teu plano, para levar-nos para qualquer lugar que não seja o lugar que o Senhor estabeleceu para nós. Mas esta manhã, Senhor, nós estamos aqui com as nossas mãos levantadas. Em nome de Jesus, nós queremos sair deste mundo. Nós queremos ir para o lar que o Senhor tem preparado por nós. Nós voltaremos um dia a Ele, mas quando Ele for completamente restaurado. Senhor, nos ajude a viver uma vida cristã, procurando cada vez estarmos mais aprofundados no Senhor. Bondoso Pai, eu rogo e peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a também ajudar os nossos filhos. Para alguns aqui, talvez um sobrinho, um neto, um bisneto, mas que nós os ajudemos a estar cada dia também procurando a tua presença, a tua orientação e a tua direção. Ó Deus querido, e não nos deixe presos aos bens, ao, aos tesouros, ao dinheiro, aos recursos dessa terra, mas que nós entendamos que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor e nós devemos entregar cada dia mais a Ti. Abençoe cada um dos que aqui estão, Senhor, cada família que aqui está representada. E nós consigamos um dia, pela Tua graça e pelo Teu poder, estarmos no lar eterno, olharmos o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e estejamos juntos com aqueles que o Senhor nos concedeu. Visite agora cada lar, Senhor. Nós nos apresentamos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Eterno. Que Deus abençoe a tua vida. E fique à vontade aí, né, para compartilhar, quem sabe, esta mensagem, esta reunião, né? Eu sei que muitos, você que está acompanhando aí pelo YouTube, né? Quem sabe Deus trabalha no teu coração, o Espírito Santo, né? E nós precisamos viver isso cada dia mais. E louvado seja o Senhor pela tua vida, por estar aqui conosco. Eu quero aproveitar para agradecer um grupo muito especial, Rogério. Aquelas pessoas que trabalham para que essa reunião aconteça, né? E são bênção de Deus aqui, os nossos moderadores, né, que nos abençoam. E fica aqui conosco, nós vamos entrar juntos aqui num momento especial de oração e Deus precisa de você aqui, tá? Para nos ajudar aqui. Deixa eu só agradecer pela mensagem. É mensagem de começo de ano, viu? É mensagem de começo de ano para tomarmos decisões, para querermos um ano diferente. É uma mensagem que a gente dura, mas ao mesmo tempo cheia de graça, porque o fim é bom.
não deixar ninguém para trás. A gente poderia colocar o tema dessa mensagem, não deixar ninguém para trás. Mas a gente lembrar que ao escolhermos não deixar ninguém para trás, a gente vai ter que andar no passo deles. Porque a saída do Egito até a Terra Prometida eram 11 dias numa reta. Mas para quem ia com crianças, com gado, ao passo deles, daria de 30 a 40 dias. Mas a rebelião foi tão grande que durou 40 anos. Então, assim, existe um passo. Se você escolhe levar seus filhos, existe um passo a você, uma caminhada, um ritmo de caminhada. Porque muitas vezes a gente olha para os nossos filhos e eles não estão acompanhando, eles não estão vindo, eles não estão correndo, mas é o passo deles. E se você escolheu levar eles, você tem que respeitar o passo deles. E você vai no caminho, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que inculcar a mensagem na cabeça deles, mas no caminho. A gente é para ensinar a criança no caminho, é junto com ela. Não é só apontar o caminho, é no caminho. Então a gente tem que lembrar disso. Tem algumas pessoas na nossa igreja que não estão no mesmo passo. Tem algumas pessoas na nossa família que não vai no mesmo passo, mas vai, mas vai, mas vai. Não desista, não desista da sua família, não desista da sua igreja, não desista de ter uma vida espiritual fervorosa, profunda. Isso é possível. E agora que você descobriu que tem o Espírito Santo, é possível, é possível. Louvado seja Deus pela tua vida, pastor. Que mensagem poderosa. Você que não conseguiu anotar, volta de novo no YouTube, assiste quantas vezes forem necessárias, mas anota tudo e leva para a tua igreja. Eles precisam escutar essa mensagem.